Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Iremos refletir nesse domingo a Epifania do Senhor. Para isso eu vou recorrer ao Evangelho desse domingo, que está em São Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, amados irmãos e irmãs, estamos diante de um mistério: a fé, a revelação. Epifania, a revelação de Jesus ao mundo. A manifestação desse Deus feito homem, nascido de uma mulher. Alguns dias atrás nós celebrávamos o Natal do Senhor, onde também a liturgia apresentava a descendência de José, o pai adotivo de Jesus. Esse José, da linhagem de Davi, dá uma descendência davídica a Jesus. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, ele nasce para cumprir uma promessa de salvação a uma raça, a um povo eleito, o povo judeu. Por isso a importância da genealogia de José, da genealogia de Jesus. Agora, passado alguns dias, vem a Epifania, ou seja, Jesus ele nasce para um povo, mas se manifesta ao mundo. Ou seja, a salvação através do Filho de Deus, ela é universal, ela abarca todos. É claro, todos aqueles que queiram. E olha que interessante, os magos do Oriente, vendo uma estrela
seguem o caminho dessa estrela até chegar aos pés do menino e o adorar. Os primeiros adoradores de Jesus não eram os seus, eram pessoas de fora, porque os seus não o quiseram. Enquanto Herodes tinha toda a lei, todos os mestres ali, sacerdotes, à sua disposição para o assessorar, né? Ele poderia ser o primeiro a prestar o culto, o primeiro a adorar o menino, a se colocar como rei à disposição. Não. Prefere um outro caminho. Se sente ameaçado por um rei que ainda era um recém-nascido. Enquanto os magos vindos de fora tinham apenas uma estrela que iria guiá-los no caminho até chegar a Jesus. Qual é o ensinamento de nós? O ensinamento para nós a partir dessa liturgia. O ensinamento é que a salvação de Jesus, ela não está restrita, exclusiva a um povo, a uma raça. A salvação, ela se abre a todo o universo, a todos os homens e mulheres de boa vontade. Foi para isso que o Filho de Deus veio ao mundo, para nos salvar, nos redimir, fazer com que nós alcancemos a graça, alcancemos a salvação através desse menino Jesus. A salvação, a fé, não para diante de uma barreira, diante de uma diferença, diante de um preconceito, diante de um exclusivismo. Muitos confundem unidade com uniformidade. A unidade não quer dizer que todos nós sejamos iguaizinhos. A unidade quer dizer que nós, com nossas diferenças culturais, cor, raça, todos nós podemos ter um ponto em comum, um ponto de convergência que é o Cristo. Não podemos parar no limite da minha nação, no limite do meu conhecimento, no limite da minha família, da minha tradição. Aquele que encontra o Cristo, ele é capaz de superar limites, de superar barreiras, ele é capaz de ir em frente. Quem encontra Jesus, quem tem um encontro pessoal com Ele, sente-se guiado por essa estrela e nunca mais para. Não há limites para o homem que tem fé. Quanto mais ele trabalha para que o reino de Deus aconteça nesse mundo, mais ele quer trabalhar. Quanto mais ele anda, mais ele quer andar. Nessa manifestação do Senhor ao mundo, o Senhor é presenteado com ouro, incenso e mirra, a realeza, a divindade e o sofrimento. Isso nos acompanha desde o nosso nascimento. E a partir do batismo, todos nós somos sacerdotes, reis e profetas, ou seja, dentro de nós há realeza, dentro de nós há divindade e também virá o sofrimento. Não podemos fugir daquilo que somos e para onde iremos. Amados irmãos e irmãs, que nós também possamos seguir essa estrela maior que é Jesus. Que nós possamos também abrir o nosso cofre, o nosso coração e oferecer o que há de melhor para nós, para Jesus. Que nós podemos também, que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que nós possamos levar essa palavra do Senhor, claro, acompanhada de ações e muitas orações e muitas ações a todos aqueles que precisam.
Que possamos fazer, em primeiro lugar, sempre a vontade daquele que me criou. Junto com os magos, imitando a ação deles, ofereçamos a Deus o que há de melhor em mim. Ofereçamos a Deus toda a minha divindade, a minha realeza e também o meu sofrimento. Mas que tudo isso seja feito com muita alegria, porque o Filho de Deus se manifestou ao mundo para que o mundo seja salvo. Que possamos juntos, eu e você, alcançarmos essa salvação, alcançarmos a realeza, em espírito e em verdade. A todos vocês, irmãos e irmãs, paz e bem, um santo domingo. O Senhor os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.